Às vezes, irmão, a gente com nossos olhos, a gente olha o pecado alheio e a gente julga. A passagem de Os Escolhidos. Mateus 9, capítulo 9, versículo 9 e Marcos 2, versículo 14. Mateus era um cobrador de impostos, ou um publicano. Alguém contratado pelo governo romano para cobrar impostos. Mateus era judeu e não falava com seus pais. Por quê? Como judeu, naquela época, a profissão de Mateus era cobrar imposto. Então, romano cobrando imposto dos judeus. E os romanos, eles escravizavam o povo judeu naquela época. Na cidade de Cafarnaum, mais conhecida como a cidade à beira do mar da Galileia, né, que era a cidade conhecida, eram instruídos a coletar uma quantia específica de dinheiro. Mas podiam dizer às pessoas que deviam uma quantia diferente. E as pessoas não podiam contestá-lo. Quando os cobradores de imposto vieram para ser batizados por João Batista, eles perguntaram: Mestre, o que faremos? E ele me disse: não colete mais do que você está autorizado a fazer. Dizendo o seguinte: não pegue o que não lhe pertence, não cobre o que não é seu, de devido direito. No antigo judaísmo, o rótulo de pecador era reservado para os piores dos piores. E esse título era reservado também para os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram pecadores por profissão, mentindo e trapaceando para obter riquezas e roubando até mesmo dos mais pobres do seu povo. Então você imagina, Mateus era judeu, foi trabalhar para o povo romano, na cidade romana, cobrava do seu próprio povo um imposto ao que eles não deviam, cobrava além. Então, Mateus não falava com seus pais porque se envergonhava em ser judeu, e ali ele permanecia todo dia dentro de como se fosse um trenzinho, uma cabine. Ele, ajudava Roma a escravizar o seu povo. Um dia o rei da Roma pede para Mateus para vigiar Simão, e é ali que ele presencia um dos primeiros milagres de Jesus de Nazaré. E o povo de Mateus acreditava que o Messias voltaria. Mas Mateus se virou para a sua família e para tudo que a sua família e a sua religião acreditava e foi trabalhar com o povo romano. Mateus fica intrigado, mas começa a vigiar Simão, que era um dos discípulos de Jesus. Mateus fica intrigado com tudo que vê e fica se perguntando. Por quê? Ele vê o primeiro milagre de Jesus. Ele fica se perguntando se Jesus de Nazaré é o Messias, a quem o seu povo esperava por anos. Mateus passa a acompanhar os feitos de Jesus. Em um dia, em seu local de trabalho, na cidade de Cafarnaum, conhecida como a cidade do pecado, à beira do mar da Galileia, arrecadando os impostos, Jesus passa com os discípulos e de costas, sem mesmo que virasse para ver Mateus, ele o chama: siga-me. E ele abandonou toda a sua riqueza e sua vida de pecado e seguiu a Jesus. Depois que Jesus o chama, Mateus organiza uma reunião em sua casa. Enquanto ele e seus companheiros jantavam com Jesus, os fariseus perguntaram por que Jesus come com cobradores de impostos e com pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por que Jesus andava dentro da cidade vermelha de Cafarnaum, buscando pelos pecadores? Porque ele não buscava os sãos, ele não buscava os que não tinham pecados. Pelo contrário, ele buscava os que tinham os pecados para se redimirem, para conhecerem o verdadeiro Salvador. Ao chamar Mateus, Jesus estava proclamando que ninguém seria excluído de seu grupo e de seu convívio, nem mesmo aquele que a sociedade considera irredimível. O porquê que eu fiz questão de trazer essa palavra, que eu já tinha escolhido há algum tempo. Às vezes, irmão, a gente com nossos olhos,
a gente olha o pecado alheio e a gente julga. A gente vê um irmão às vezes no pecado, como a gente também comete vários, mas a gente julga. A gente vê um menino que hoje a gente tem 40, eu tenho mais de 40 anos. A gente vê um menino de 20 cometendo pecados que talvez a gente não cometeria. Só que esses meninos, são essas meninas que precisam com que a gente leve a palavra para eles. Porque a palavra de Jesus é clara. Jesus andava entre os pecadores. Então, se ele andava entre os pecadores, é porque a gente tem que fazer a diferença. E não se afastar. Pelo contrário, a gente tem que convidar. Porque eles precisam do que vocês estão aqui tem hoje. Sabe o que é? O temor a Deus. Porque o temor a Deus é o que faz toda a diferença. De qualquer pecado que seja. É o temor a Ele. Não que nós não vamos pecar. Mas a gente teme. E quando a gente comete, a gente se arrepende. A gente pede perdão. Não porque a gente é perfeito. Pelo contrário, porque a gente é imperfeito. Então, antes de condenar qualquer pessoa, lembrem-se. Deus vivia com os pecadores. Porque eles não eram sãos. Era eles quem precisava de ajuda. E a gente precisa entender como igreja, como cristão, como pessoa que acredita no Evangelho, de que a gente precisa buscar e orar pela vida dessas pessoas. Não adianta eu orar só por mim, pela Gislene, pelo Jorginho, pela Damade, que já estão na presença do Senhor. Querendo ou não, vão pecar, claro, santo só foi Jesus. Mas já temem ao Senhor. A gente precisa orar por quem está fora. Então vamos continuar. Jesus andava com os coletores de impostos na Cidade Vermelha, onde era considerada o lixo do mundo, por ter tantos pecados e impurezas. Nesta passagem de Mateus, Jesus de Nazaré deixa claro que o que ele vê vai muito além do que podemos ver. E ninguém será excluído por ser um pecador, pois Jesus traz o perdão, a cura para a imensidão de dor, irmão. Irmãos, eu tenho que anotar tudo isso. Irmãos, Mateus e tantos outros como viviam na Cidade Vermelha, Jesus o escolheu. Para Jesus não importava. Ele jamais imaginaria que ele poderia ser escolhido a discípulo. O porquê? Ele cobrava imposto do teu povo. Ele cobrava imposto dos judeus. Ele trabalhava para Roma, escravizava o teu povo. Mas mesmo assim Deus o escolheu. Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um e a gente não conhece o coração de ninguém. Mas Deus conhece. Por que às vezes a gente se pergunta, Senhor, eu me perguntei isso ontem. Senhor, por quê? Que às vezes eu consigo ver pessoas prosperando e eu não. Ou, Senhor, eu falei sobre isso acho que na semana passada. Senhor, eu tenho prosperado tanto e eu te agradeço porque eu não sou merecedora. Não sou. Mas teve algumas pessoas que falou comigo e a minha sogra, ela foi uma pessoa muito sábia e falou assim comigo: você merece, sabe por quê? Se Deus permitiu é porque você é merecedor. Porque Deus conhece o coração de cada um. Então Deus dá tudo conforme o merecimento. A gente não entende, a gente não vê o coração do outro. A gente não sabe a fundo o que está no coração do outro. Mas Deus vê, Deus conhece. Tá? Então quando vê alguém precisando, irmão, tá no pecado, vai lá, busca, acolhe, chama para a igreja, chama para o culto. Mesmo que a pessoa não venha, leva uma palavra, vai no outro dia, fala de novo. Ah, vai achar que eu estou me enchendo o saco. Esse é o nosso papel. É pregar a palavra, é mostrar para eles que existe um Salvador e que, independente do pecado, Deus o ama e Deus vai o tornar nova criatura. Então vamos lá. Deus o escolheu, não importa quão grande era o seu pecado e o quanto você se sente excluído. Deus não te excluiu, Deus não te exclui. Não se sinta excluído de forma nenhuma, por nada. Entendeu, gente? Não se sinta excluído por nada, de forma nenhuma. Porque quem tem o poder é Deus. O homem não pode excluir ninguém de nada. De nada. A última palavra sempre vem de Deus. Por quê?
quem dá direção e quem dá sabedoria, quem dá poder é Deus. O homem não dá poder a ninguém. O homem não dá poder a ninguém. Quem te levanta é Deus, não é o homem. E Deus sabe que você tem. Você vai lá, vai voltar? Porque por enquanto ele está aqui, ele está mandando. Mas você vai ser o que Deus quiser. Porque quem abençoa é Deus, só quem tira é Deus. O homem não tira nada de ninguém se Deus não permitir. E a gente tem que parar com essa mania de segurar o que a gente tem de bom no homem. Para com isso. Acha que é seu? Bota o joelho no chão e ora. Não tem poder para ninguém tirar não, gente. Bota o joelho no chão e ora. Pode vir 10 donos aqui. Se for seu, é seu e acabou, não é de ninguém. Coloca Deus na frente e ora. O poder da oração ninguém derruba. Todo mundo aqui tem arma, tem espada. É só saber usar. Então, a minha palavra de hoje é essa. Ele não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Você é escolhido. Por isso, siga. Pois ele é o único capaz de curar as feridas, salvar a alma, salvar o espírito e levar vocês até onde vocês quiserem. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor, vamos?